Olá, resolvidas e resolvidas em construção. Hoje eu inicio um novo projeto com muita alegria e com muita emoção, afinal de contas, nem sempre somos resolvidas ou estamos resolvidas, mas estamos aqui para resolver. Este é um ambiente seguro, um ambiente confortável, leve de verdade, onde a nossa intenção é mostrar para você que está aí nos assistindo que somos mulheres reais, que também temos os nossos trapassos, mas a gente se levanta, a gente se reergue, e é isso que importa, porque a vida é feita de momentos bons e momentos ruins, mas precisamos nos resolver em todos eles. E hoje, para iniciar esse projeto, eu tenho a alegria de ter comigo uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita gratidão e que eu admiro muito, porque eu sei que mesmo em momentos que ela não estava tão bem, ela transpareceu uma verdade resolvida. E só quem olhava nos olhos via o que estava nessas entrelinhas. Então a gente precisa ouvir. Eu já estou aqui com meu papel e caneta, porque eu quero anotar esse segredo Ai, meu de Deus. como se resolver quando nem sempre estamos tão bem resolvidas. Comigo hoje, eu quero que vocês prestem muita atenção na história dessa mulher maravilhosa, Paula Massi. É uma alegria ter você comigo nesse primeiro Pod das Resolvidas. A alegria é minha, a voz já embargou aqui de emoção, né. Você sabe quantas vezes você me olhou nos olhos e você me viu além do que eu mostrava. Então, eu acho que é isso, encontrar um dos segredos, se você disse que você vai anotar, mas eu acho que esse você me ensinou. Um dos segredos é a gente se conectar com mulheres que vão olhar pra gente como mulher que busca, né. Eu acho que o verbo resolver é um verbo que está sempre acontecendo, né, então parece que resolver, "Ah, eu resolvi o problema, acabou". Não, resolver é aquele que nunca desiste, né, tá Ex sempre em busca. Exatamente. Nem sempre resolver está ligado naquele momento e naquela situação com algo positivo, porque muitas vezes a gente tem que resolver, inclusive, dar um passo para trás. Com certeza. Esse projeto ele já está no meu coração há mais de um ano e eu tenho ido e vindo, para que acontecesse do jeito que está acontecendo agora. Então, vejam, nem sempre resolver se trata do nosso ver, mas é a gente estar em construção para que aquilo realmente aconteça da forma que tem que acontecer, e nem sempre é da nossa forma. É. Ô Paulo, eu quero te fazer uma pergunta. Sim, tô aqui. Nesses momentos onde parece que você não vai ter força para resolver aquilo que é desafiador no seu momento. Lá, entre 4 paredes, aonde você se encontra só com você, quem é a Paula Massi? E já vou fazer uma outra pergunta em cima dela. Quem é a Paula Massi e o que a Paula Massi usa de estratégia para resolver? Bom, a Paula Massi é filha, esposa, mãe, Uhum. educadora e uma mulher que se descobriu. Se descobriu dentro de 4 paredes mesmo, parando e entendendo que era preciso me olhar. Eu achava que eu me via, eu achava que eu me conhecia, eu achava que estava tudo resolvido. Mas como você disse, né, a vida ela traz pra gente momentos em que a gente se encontra sozinho, mesmo com outras pessoas. Então eu me encontrei sozinha, mesmo sempre rodeada de pessoas, de crianças, de vidas. E esse momento me fez ver o quanto dentro de mim tinha coisas que eu não conhecia. Tinha coisas que eu talvez deixava passar inconscientemente e que eu comecei a cuidar intencionalmente. Então, eu me lembro, né, dos momentos, assim, em que a gente vai para o fundo do poço e que a gente tem que escolher, ficar lá no fundo ou bater o pé no fundo e subir novamente, né, dar esses 2 passos para trás para poder ganhar impulso e ir para frente. Então, foi a minha escolha, né, de entender que tá tudo bem não conseguir fazer tudo,
tá tudo bem, cuidar de mim e poder ficar mais forte, mais bonita. Esses dias eu encontrei uma ex-aluna e ela me disse: "Professora, como você tá mais bonita?" E eu falei: "Eu era feia?" Ela disse: "Não, é que você tá diferente". Então é aquela diferença que os outros percebem, né, não talvez só fisicamente, mas a essência. Acho que não uma mudança de essência, mas o desvendar dessa essência, que eu achava que era muito nítida. Paula, você disse uma coisa que me deixou reflexiva aqui. Nesse momento onde você esteve lá no fundo do poço, você se olhou para dentro, Isso. né? E eu acho que aí está a grande chave. Me corrija se não. Porque muitas vezes na nossa vida corrida, no nosso dia a dia, e eu sei, você é esposa, é mãe, tá ali sempre rodeada de muitas pessoas, tem um cargo de liderança no trabalho, enfim. Então a gente está sempre pronta para servir e para ser a pessoa que precisa caber nas situações e nos ambientes. E isso faz com que muitas vezes a gente já não se perceba mais e não se reconheça. Nesse momento, quando você esteve lá embaixo, foi podemos dizer que foi um reencontro com a verdadeira Paula Massi ou será que foi uma descoberta da Paula Massi que você não tinha aberto os olhos para enxergar até então? Eu acho que foi eu acho não, tenho certeza que foi uma descoberta. Hoje eu vivo diários reencontros com a Paula Massi, mas naquele momento foi uma descoberta mesmo. Aquela força que as pessoas olhavam, né, assim, nós 2 mesmo conversando, um dia você me disse: "Nossa, eu não imaginava que você estava vivendo, né, esse momento". E é por isso, a gente vai se enquadrando e tem momentos que a gente precisa fazer isso, né, nesses papéis todos, Sim. mas acho que, foi, de fato, uma descoberta, né, daquilo que eu não sabia que existia. Não sabia, eu achava que sabia, mas tinha muito mais. E a gente percebe muito isso. Eu percebo muito isso no dia a dia e é por isso que esse podcast ele tem um propósito muito grande. Porque assim como aconteceu isso com você, um dia também aconteceu comigo. E eu tenho certeza que talvez aconteça com você ou com alguém que você conheça aí de casa. Porque a gente vive em uma sociedade que nos dita que a gente precisa viver e produzir e ser eficiente e estar pronta a todos os momentos, mas se esquece muitas vezes de trazer a verdadeira intenção para que nós somos importantes, para que a gente seja uma excelente esposa, uma excelente profissional, uma excelente mãe, para que a gente seja realmente a nossa essência verdadeira, a gente precisa estar conectada conosco. E muitas vezes a gente não consegue, É, ou a gente nem aprende que precisa, é, porque é tão dito que a gente precisa, é essa nossa geração, né, Paula? Nós é. crescemos para ser diferente das nossas mães, para produzir, para ser independente. E a gente fez muito bem feita a nossa lição de casa, a gente foi obediente. Sim, eu acho que isso que você falou faz muito sentido pra mim, assim, porque eu fui educada pra cuidar. Eu tive uma avó que cuidava, tenho uma mãe que cuida, e eu entendia que era isso, que todo mundo precisava de cuidado. E que, assim, eu visualizo hoje, era como se fosse uma fila, e que quando chegava a minha vez, eu passava alguém na minha frente. Sabe quando a gente não gostava de fazer educação física, e ia passando as pessoas na frente, na hora do exercício que era difícil? E você fazia isso sempre em todas as coisas? Sempre em todas as coisas, sempre em Mesmo na todas fila as daquela coisas. merenda preferida da escola? Na preferida era, às vezes até mais fácil para mim de fazer, parecia mais fácil de fazer, porque eu queria que o outro, que eu amava, os outros que eram tão importantes para mim, vivessem aquilo antes de mim. E aí por muitas Uau! vezes eu deixei de viver porque o lugar de doação ele é muito, ele é confortável para mim, né, então eu sempre achei que eu precisava ajudar e não ser ajudada. E na verdade
Não é assim. É aquela história bem clichê da máscara no avião, né. Se a gente não coloca na gente, a gente não pode ajudar os outros. E hoje eu vejo quanta falta de ar eu passei. Mas foi eu não me arrependo, porque foi minha construção. Talvez eu não seria como eu sou hoje, se tivesse sido diferente. Foi muito importante poder mudar, mas foi bom cuidar também, foi bom. E é bom que agora você tem esse nível de consciência, né, de que cuidar é bom, mas ser cuidada é essencial. Um copo só transborda aquilo que está cheio. Sim. E, às vezes, durante a sua vida toda, parecia ser muito confortável, mas não era tanto assim. Não, não era mas é muito difícil, reconhecer isso, porque eu fui educada para cuidar e estava cuidando muito bem. Então, por que que ia mudar? É uma zona de conforto, desconfortável, e acredito que vai fazendo a gente entrar num looping de oferecer, 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 mas a conta chega, né. É Sim. como você falou, a conta chega. E aí a gente tem que escolher, a gente tem que escolher. E é nesse momento que eu acho que tudo se torna intencional, fazer com intencionalidade. Entender que precisava de uma reorganização, precisava que algumas coisas ficassem fora do lugar. Eu me lembro quando esse processo de descoberta começou, que o meu filho olhou para mim e disse: "Mamãe, você tá tão diferente, você tá tão", não sei explicar. Um momento que eu perdi peso, foi tudo aquilo. E ele me disse: "Você tá fazendo isso por você?". Então ele já sabia A resposta. que eu não fazia por mim antes. "E você tá fazendo isso por você?". E eu fui muito sincera com ele, porque ele me percebeu. E eu disse: "Filho, eu não comecei por mim, mas eu vou me manter por mim". Então acho que foi uma virada de chave, desfrutar do bem-estar que eu podia proporcionar para mim, e que só eu podia proporcionar para mim. Sim. Ninguém mais podia me patrocinar isso, era só eu mesma. E parece ser muito difícil, né, a gente pensar em nós mesmas. É porque quando a gente pensa na gente, a gente tem que abrir mão de outras coisas. Então, eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de arrumar a mesa, então a minha família estava acostumada com isso, que eles iam chegar, um do futebol, outro da academia, outro do karatê, sei lá eu o que eles faziam na época, mas eles sempre estavam fazendo alguma coisa. E a mesa estava arrumada, a casa estava cheirosa, e eles sentavam e comiam sempre do mesmo jeito, né, não tinha talvez, às vezes eles me perguntavam: "Mas por que essa mesa?" E eu dizia: "Porque nós estamos aqui". Então por um período eles chegaram, a mesa não estava arrumada, tinha que esquentar a comida no micro-ondas, porque aí a mamãe tinha ido pra academia, a mamãe tinha ido na massagem, a mamãe tinha ido fazer um tratamento, uma limpeza de pele, coisas que eu descobri que eu podia fazer. Então, foi difícil para eles também, mas a mudança foi positiva para mim. Então eles viram que estava me fazendo bem e estava tudo bem. Se tinha que esquentar a comida no micro-ondas, estava tudo bem. E ele me disse uma vez: "Mamãe, você tá tão bonita, ai, tem uma foto sua no seu Instagram que você estava tão gordinha, você podia apagar aquela foto". E eu disse: "Não, eu não vou nunca apagar aquela foto, porque aquela foto é a minha história. Aquela sou eu e hoje também sou eu. Então não tem porquê dizer que eu não passei". É a sua evolução. Exatamente, para mim é um orgulho olhar. Sabe que no começo, Rê, quando eu comecei a que eu perdi peso, que eu fui me reeducando, que eu fui me reposicionando, as pessoas diziam: "Como você tá linda", e eu me incomodava, porque eu me achava linda. Eu já era linda. Sempre fui, E vocês estão sempre vendo só fui, gente. agora? Como que acontece, Agora que eu né? estou menor, mais fina, Então, como assim? quilos a menos deixam a gente mais bonita? Sim, deixam a gente mais disposta, sim, mais bonita.
colocando roupas que a gente se sente melhor, mas isso me incomodou por um tempo, porque eu sempre gostei de mim, eu sempre gostei, Que lindo. mas hoje eu me amo. Uau! Ô Paula, eu te digo que não é tão difícil assim encontrarmos um tempo para nós. É que tudo que é novo gera um desconforto até que a gente se habitue àquilo. Eu sempre falo para as clientes na clínica que a gente nunca tem tempo, né? Mas, por exemplo, ó, esses dias eu estava na clínica, numa correria, a minha agenda lotada. De repente, eis que me toca o telefone da escola. Hum, Quem era? Paula Massi. O Miguel está com febre. Você pode, por gentileza, vir buscá-lo? Porque a gente já mediu 2 vezes e não está baixando. O que que aconteceu? A versão mãe da Renata grita. largou tudo e eu fui para a escola. Então, quando a gente, olha, chega até que o Espírito Santo dá uma movimentada aqui. Quando a gente tem intencionalidade, quando aquilo de fato faz sentido para a nossa vida, a gente encontra um meio de fazer. É que nós não fomos realmente acostumadas a olhar para nós, a dedicar um tempo para nós, seja para ficar de perna para o ar, seja para ler um livro, seja para. Hoje eu vou preparar a mesa para mim. Eu vou Uhum. fazer aquele prato que eu quero. Ou desfrutar de um atendimento estético, ou fazer uma unha no salão. Quantas mulheres, às vezes, não conseguem toda semana, ou quem sabe até todo mês, e fazer as unhas? Eu não tenho tempo, eu não tenho recurso. Mas usa o tempo e usa o recurso para outras coisas. É que nós não somos, muitas vezes, a nossa prioridade. Sim. Acho que as mulheres, elas precisavam ser como a gente faz na escola, né, quando a gente começa o ano, na escola, a gente faz um planejamento. Então Uau! é um planejamento, quando eu estou na sala de aula, né, hoje não estou mais na sala de aula, mas eu tenho meu planejamento. E aonde eu trabalho é um lugar vivo, as pessoas têm febre, não estava na minha agenda que o Miguel ia ter febre, né, não estava na minha agenda que alguém ia cair e quebrar o braço, não estava na minha agenda que alguém ia ficar nervoso por uma prova e ia chorar. Então, eh, eu entendo que a gente precisa se planejar, ter o mínimo do planejamento para que a gente possa tentar. E as coisas vão acontecer, né? A nossa vida, nós somos um organismo vivo em Em movimento. movimento. E as coisas acontecem. E esses dias eu estava treinando, de repente me deu uma dor de cabeça, não sei o que foi, eu tive que interromper o treino. Eu falei, eu vou parar, porque eu não sei o que eu estou sentindo. Eu preciso treinar, mas eu preciso parar, porque eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Isso. Então, não sei se não tinha comido bem ou se estava faltando água, não sei. Até agora eu não sei o que aconteceu. Mas eu tive que parar. E foi frustrante para mim, porque no meu planejamento estava treinar. Eu treino na hora do almoço. Divido o meu almoço entre me alimentar e treinar, porque é o horário que se encaixa melhor para mim hoje. Então, é esse planejar da vida que precisa acontecer para a gente poder resolver algumas coisas, né. Exatamente. Eu vejo que nem sempre o dito é o perfeito, Sim. né? Ah, mas você está dividindo o seu horário de almoço entre almoço e uma atividade física que vai. Você se abastece de energia e gasta energia no mesmo horário. É o que é perfeito para você. É. Então, muitas vezes, a gente não faz o que tem que ser feito porque a gente segue um padrão da sociedade. Ah, eu preciso acordar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para fazer academia, como todo mundo faz. Mas você está com uma criança pequena em casa que não dorme à Uhum. noite, você não tem disposição para isso. E eu acordo às 5 da manhã. Então, encontre o seu perfeito, É. né? É à noite, seja qual horário for, seja como for fazer uma boa alimentação. Ela pode ser esquentada no micro-ondas ou ela pode ser feita fresquinha na hora. Sim, agora eu faço as minhas marmitinhas, né, então às vezes essa semana teve um dia que eu estava atendendo uma professora e comendo, porque não me lembro o que aconteceu, e eu tive que entrar um pouco mais cedo, né, então é a programação, eu preciso de 2 horas de almoço, para poder treinar, para poder voltar. Então é essas escolhas, que eu acho que eu procrastinei muito tempo para fazer essas escolhas. Eu reconheço mesmo abertamente, porque é possível fazer, é possível encontrar um tempo. E é possível e é preciso também se acostumar com o ócio, né, a gente, acha que não pode parar.
Sim. Se eu tô parada, é igual quando sobra um dinheirinho na conta, esqueceu de pagar alguma coisa ou economizou, Tem coisa né? errada Tem aqui. coisa errada. Então por que que eu tô parada? Sim. Eu preciso fazer alguma coisa. E o ócio é muito importante. A gente precisa ensinar isso até para as crianças, né? Quando eles dizem: "Ah, eu vou pegar o celular porque eu não tenho o que fazer". Não ter o que fazer É fazer faz alguma coisa. parte. Faz parte. Ontem eu estava em casa com os meninos e a gente não tinha programação. Eu tinha que ir para a TV à tarde e a gente estava com a manhã toda tranquila. Depois da TV a gente estava sem programação e eles ficam até incomodados. Olha como a nossa rotina toda cronometrada já dita regras até para os nossos filhos, que eles Espelho. têm dificuldade, né? É aquilo, né, Paula? A gente fala para ensinar, mas ensina muito mais pelas nossas atitudes do que pela nossa voz. Os exemplos arrastam. E eu dizia exatamente isso. Eu falei: hoje nós vamos fazer algo muito importante. Que é ficar na nossa casa, curtir os nossos ambientes, descansar, fazer uma sessão cineminha no nosso Netflix, sem compromisso de sair. Uhum. E tá tudo bem. Mas até eles conectarem de que tá tudo bem ficar só, porque parece um ócio, Sim, mas logo eles já se acostumam e já pegam prazer naquilo, diferente de nós adultos, nós mulheres principalmente, que a gente fica ali com multifunções e parece que não ter uma função por uma hora produtiva é estar, é ser incapaz de ser resolvida. é E na perder verdade não. perder tempo, né. Parece que a gente tá perdendo tempo. O que que eu poderia estar fazendo nesse momento, né. É, E eu tô fazendo, tô aqui, tô cuidando de mim. é, descansando, É. re retomando as Olha forças. só, hoje a gente está em um dia de recesso escolar. Você está descansando, mas não. Está aqui trabalhando num formato diferente, mas está dando a sua voz para Hum, mulheres que estão se resolvendo, resolvidas em construção, é né? verdade. O meu horário de trabalho, ele é um horário bem, assim, diferente, né. Então eu acordo às 5 da manhã, mas eu não consigo ir treinar de manhã, porque eu faço tanta coisa antes de ir para o trabalho. Eu entro às 7 horas no trabalho. Então, as pessoas acordam às 5 da manhã, vão para academia e entram às, Às sei 8, lá, 8, 9. que seja. Mas muitas vezes eu chego no meu trabalho, eu já estendi a roupa, eu já adiantei alguma coisa do almoço, eu fiz uma leitura. Então muita coisa acontece antes das 7 da manhã, né. A É, gente já chega às vezes com calor, tá todo mundo de blusa e a gente fala: "Nossa, já tô com calor". Mas é esse planejamento, né, essas escolhas. E também tem dia que eu escolho acordar às 6 e tá tudo e falo: bem. "Hoje eu vou estender a roupa depois". E eu acho que essas multifunções mesmo que faz com que quando a gente tenha pouca função, ou que a gente decida não fazer nada, tirar um tempo pra gente, parece errado, né? Porque que mulher não acorda de manhã, enquanto prepara o café, arruma a cama, estende a roupa, recolhe o cocô do cachorro e já prepara a bolsa de escola das crianças. Em 40 minutos você fez tudo isso, senta para tomar café, dá a impressão que já se passou meio período de É. tanta coisa que a gente fez, E o café da né? manhã, eu amo tomar café da manhã. É um momento que sempre que eu consigo, não é sempre, mas eu arrumo a mesa só pra mim, eu corto a minha fruta, eu faço a minha panquequinha. Os meninos gostam muito de tapioca. É a Delícia. praticidade. Eu comprei uma frigideira daquela de 4 furinhos, eu faço 4 mini tapiocas de Sensacional. uma vez. Vamos fritar um ovo? São 4 ovos de uma vez. Então a gente vai buscando estratégias, né, E pra olha, resolver. que dica incrível da nossa resolvida, buscar estratégias práticas do nosso dia a dia. Isso. Que a gente está falando, ó, que nem foi um investimento inacessível, Sim, mas que já vem com esse agrado ali para sua mesa, que é. você gosta de deixar a mesa posta, uma para cada membro da família, que você faz ao mesmo tempo, economizando seu tempo e E com ela e qualidade. ela fica tão bonitinha, redondinha, bem apresentável. Ô Paula, eu acho você uma mulher tão maravilhosa. Você tem uma potência dentro de você que, assim, esse nosso primeiro podcast, ele tá fluindo muito bem. Eu até trouxe umas colinhas aqui para caso precisasse, né, gente? Afinal de contas, eu sou uma mulher É real, então planejamento, isso é trouxe o meu planejamento. uau, tá vendo como ela é maravilhosa? E eu te olho nos olhos e eu ainda vejo que você ainda está em construção. É,
É isso mesmo. Eu também sinto isso só que o universo feminino, às vezes, ele é muito competitivo. Então, quando a gente encontra mulheres que olham pra gente, como uma obra de arte, Uau! né, eu vejo que você me olha assim, e às vezes eu penso, eu já te falei isso: "Renata, será que é isso?", né. E a Paty, minha amiga, também sempre fala isso, ela me manda, às vezes, recados de manhã, ela fala: "Você é maravilhosa", e às vezes a gente não se sente assim. Então eu me vejo como essa obra de arte, aquelas que vão ser inauguradas, que tampam com tecido, Hum. e que ela, né, às vezes eles puxam e mostram, e eu acho que a minha tá saindo aos poucos, esse tecido. Tá sendo mostrado pra mim de pouco. Então é o meu processo, é o meu processo. E aí eu acho que vem muito um lado cristão, né, Com que certeza. que Deus conhece o nosso íntimo, e aí talvez quando ele olhe para Paulo ele fala: "Rapaz, essa mulher tem uma potência, essa filha que eu criei, Com certeza, mas ela sempre se escondeu atrás de cuidar e de servir. E agora ela está descobrindo né. quem de fato ela é, mas se eu escancarar, eu posso gerar um curto-circuito, e essa obra pode pegar fogo. É Então eu verdade. vou despindo". É. Acho que com certeza, né, Deus, eu falo que a gente precisa ter uma crença. Eu acredito em Deus, e algumas pessoas abraçam árvores, outras, enfim, várias maneiras da gente, se abastecer de uma força além da nossa. A gente estava falando no começo sobre energia, né, nosso corpo Sim. é uma energia e a gente precisa se abastecer. Então, com certeza, eu pedi muito a Deus, foram muitas noites conversando com Ele. É, desculpa. Tendo, eh, a escutativa que eu acho que Deus sempre tem pra gente, né, ele não julga. Tem um padre muito querido que cuidou da minha família quando a gente estava se formando ainda, e ele falava que Deus perdoa sempre, o homem às vezes e a natureza nunca. Uau! Então, eu pedi perdão de muitas coisas que eu fiz, e eu sentia muito, sinto essa força, né, essa presença divina que o Espírito Santo traz na gente, sopra na nossa alma, e que a gente se deixa levar, se entrega, né. E se a gente quanto mais a gente consegue, quanto mais a gente acredita, mais longe e mais forte a gente vai. Então eu quero sim, entender essa potência que eu sinto, mas que ainda me Sufoca? ainda me sufoca. Talvez seja essa a palavra. Um medo, um medo, eh, muitas vezes eu me sinto insuficiente, muitas vezes eu sinto que eu preciso da aprovação das pessoas, e não é assim, né, eu não queria que fosse assim, mas é esse a inauguração da minha obra que ainda continua. Ô Paula, eh, em momentos de fragilidade, no processo de resolver, você precisou pedir perdão para Sim, aquele a qual você tem, né, que nós temos como nosso criador, como aquele que a gente mais precisa dar satisfação, né, sim, porque somos criatura. sim, E como que você vê isso? Eh, o processo de se encarar e de ver as suas fraquezas, a ponto de chegar para o Todo-Poderoso e falar: "Perdão". Você acha que isso te afasta ou te aproxima de ser a sua versão mais potente e resolvida? com certeza me aproxima porque,
O perdão é um processo libertador. Tá. Tanto aquele que a gente precisa liberar, porque eu também precisei perdoar muitas coisas. Eu precisei me perdoar e perdoar pessoas, perdoar processos, aprender a dizer não. O não, às vezes, para o outro se tornava um sim para mim. Então, com certeza, isso me aproximou de Deus, me aproximou e me aproxima todos os dias, com as escolhas que, que eu vou fazendo e pedindo que Ele me ilumine, que eu faça as escolhas. Tem vezes que eu sei o que eu tenho que fazer e não faço. Então, parece que eu vejo, assim, eu sou muito visual. Então, parece que eu vejo Ele fazendo. Não era assim, né? Mas tudo bem, vamos tentar de novo. Ai, teimosinha. Vamos tentar de novo, eu vou te dar mais uma chance. Então, com certeza é um aproximar, com certeza. E pedir perdão pra mim foi, acho que o mais difícil, porque eu tinha que entender que algumas coisas não eram sobre mim, e sim sobre os outros. E tirar essa culpa, né? Sim. A gente se culpa muito, a gente vai se enchendo de um peso que não é nosso. E aí, mesmo alguns quilos mais leve, a gente continua pesada, Parece que vai pesando né. mais, inclusive, porque E você está se aí escolhendo. dói as costas, dói o joelho, dói tudo. Então, o processo de perdão é um processo que foi libertador, tem sido libertador para mim. E se o perdão é libertador, se te fez bem, ele tem te mostrado cada vez mais o tamanho da sua potência. E eu vejo isso em mim, e eu não sei se isso acontece com você, mas quanto mais eu caminho na direção do meu propósito, por exemplo, hoje eu já acordei, fui me maquiar e comecei a chorar. Falei, não vai dar certo. Porque como assim? Eu vou ficar bonita e cheia de lágrimas ao mesmo tempo. Porque eu sei que isso é um propósito que É. vai transbordar em outras vidas que talvez eu não teria acesso se não fosse através desse canal. Então eu me sinto mais potente quando eu faço o que eu tenho que fazer. Uhum. Me sinto mais resolvida. Sim. Você percebe porque você me disse, você fez todo esse comentário, mas você também disse, eu ainda tenho muito que viver, eu ainda não me vejo assim e negligencio, não foi essa palavra que você disse, mas foi o que você É o que é o que acontece. acontece. Me fala onde está a chave, a fechadura disso. Por que que você hoje você já tem essa certeza, você já percebeu que é isso, mas você ainda se negligencia e mesmo enxergando Jesus ali, de novo você está voltando para trás, Hum. você continua fazendo. Ao que ainda no seu processo você determina que por que que isso acontece? A gente tem quedas na vida, né, Rê? A gente tem quedas e é um processo dolorido. Ele é muito ele é libertador, mas ele é dolorido. Então, eh, tem coisas que vai doendo tanto e que a gente fala: "Eu preciso de uma pausa. Eu preciso um passo para trás para poder ganhar impulso e ir para frente". Uau! Então, eu não sei, assim, te dizer ainda qual é essa chave. Talvez quando a gente voltar aqui no seu centésimo podcast, te desejo, quero voltar, talvez eu tenha descoberto aberto mais um cadeado e possa te dizer, assim, com mais certeza do que foi. É que o sentimento, a gente precisa entender que a gente tem permissão para sentir. Tem um livro, eu não lembro agora o nome do autor, mas depois posso te passar, que se chama Permissão para Sentir. Então é Quero. a permissão de dizer: "Eu tô me maquiando, eu preciso ficar bonita, porque hoje eu vou viver uma coisa muito importante, mas isso está me gerando emoções, Uhum. E e tá eu tudo bem. preciso acolher as minhas emoções", né. Então, eh, essa permissão para sentir que eu passei a ter para mim, que eu permitia que todo mundo sentisse, mas eu não via o meu momento de sentir. Então, isso hoje tem um lugar na minha vida. E até para responder isso, eu não sei. Eu não sei ainda por onde
por onde eu vou passar para poder chegar na minha melhor versão desse momento, né. A gente tem várias melhores versões e é como o jogo. A gente vai passando de Uhum. fase, as fases vão ficando mais difíceis, Sim. mas a gente quer jogar, a gente quer ganhar, Aham. a gente quer chegar no Exatamente. fim, né. E quando chega a gente zera um jogo, as crianças falam: "Eu zerei tal jogo, então eu vou para outro, eu vou para outro". E é esse lugar que hoje eu me encontro. Eu não vou parar de jogar. Então você percebe que você já trouxe uma verdade para aquilo que era uma fragilidade na nossa há 5 minutos atrás da nossa conversa. Que você tenha certeza de que o voltar para trás em alguns momentos é parte da construção, uma construção respeitosa e que você se permite, é um ambiente que você se permite estar, que doa por mais tempo, mas que seja uma dor menos ardente do que ser impactante. Essa é a versão resolvida da Paula. Talvez não seja a minha versão resolvida, talvez não seja a sua versão resolvida e tá tudo bem, porque para cada um tem a sua intensidade e o seu tempo. É um processo individual, né, embora a gente tenha vocês, quando olharam para mim, vocês fizeram um planejamento para mim, Uhum. embora tenha um trabalho das resolvidas, mas Sim. cada um é um para uma massagem. Quantas vezes eu chorei com a Cris, quantas vezes eu conversei com a Raíssa, falando: "Eu não sei o que que acontece", quantas vezes nós conversamos, né, então nós somos, únicos, e esse processo ele é único Sim. para cada um. Então tem uma coluna, mas tem os outros membros, então a gente vai se encaixando para poder se refazendo. E reconhecer isso não é fácil, Não. não é fácil. Então a gente quer se enquadrar num padrão, né, e que faz mal pra gente, faz mal. E hoje eu aprendi a me comparar comigo mesma. Uau! Então o Conte-me. meu padrão sou eu mesma. Uhum. É ouvir o que eu ouvi dessa minha aluna, né, e me dizer que hoje eu tô muito melhor do que eu era há 15 anos atrás. Olha isso. Então, hoje eu tenho 49 anos, não tenho vergonha de dizer que tenho 49 anos, super animada com a minha festa de 50, Uhul. que eu quero arrasar, quero estar muito mais resolvida do que eu tô hoje, e entender que é isso, né, a nossa idade cronológica existe, mas a idade dos nossos sonhos também. Então, Exatamente. hoje eu sonho como aquela menininha lá atrás que queria ser professora, que queria viajar, que queria aprender a cozinhar. Então hoje eu ainda tenho essa menina dentro de mim, ela grita, né, sempre, e eu não quero perder isso nunca. Enquanto eu tiver joelhos para isso, eu quero que a minha criança seja feliz. Valeu a pena sonhar? Sempre vale a pena sonhar, sempre. Realizar faz parte, mas o sonho é como quando a gente vai viajar. A gente vai para um lugar e o caminho, ele tem que ser mais bonito do que o final. Sim. A visão do final, ela é a culminância de um trajeto. Então, eu quero um dia, né, quando os meus dias acabarem, deixar um bom perfume, deixar esse caminho especial para ensinar para os meus filhos, para as minhas noras, enfim, para aqueles da minha geração, aqueles que vão que vão vir depois de mim, né, um bom exemplo, um bo um bom trajeto, um bom caminho. Então hoje a gente pode dizer que a Paula Massi, nesse processo de construção, ela está enxergando que o que ela tem de grande impacto é que se fique uma nova verdade para as suas próximas gerações? Com certeza. Assim como eu recebi, né, assim como eu recebi
da minha avó, recebo da minha mãe. Eh, Nós falamos sobre isso, o exemplo. Então, eu quero que as pessoas olhem para minha história, como eu já olhei para tantas histórias, como um caminho bonito, florido, que para ser reproduzido, né? Uau. Sabe quando a gente escuta às vezes algumas coisas e fala: "Nossa, eu nunca faria isso. Isso eu nunca faria". Eu quero ter muito mais coisas de eu vou fazer como a Paula fazia. Me lembro como a Paula fazia. Uau. É isso. A gente tem muitas vidas, né? Eu me conecto todo dia com muitas vidas. E eu vejo nos meus filhos, eu vejo até no meu esposo, coisas que eu aprendi com ele e que ele aprendeu comigo. Então, a vida da gente é feita desses encontros. E esses encontros vão deixando marcas, vão nos construindo, né? O encontro que eu tive com você me construiu. Foi uma coluna bem forte de alicerce mesmo para essa construção, para esse prédio, para essa obra de arte e que vai ficar para aqueles que vão vir depois de mim. É isso que eu desejo. Amém. Ô Paulo, e para a gente ir já caminhando para o fim, eu quero que você me fale hoje, essa sua versão construída até agora, que ainda não é a obra-prima final. Hoje, o que é para você ser uma mulher resolvida? Para mim, ser uma mulher resolvida é reconhecer as minhas fragilidades. Primeira coisa. Reconhecer aquilo que pode me tirar do meu propósito, que vai me dar vontade de sair do meu planejamento. Então, reconhecer aquilo que me trava. Buscar estratégias para poder dar sequência, né, entender que é um caminho e que eu preciso seguir. Então, buscar as melhores pessoas para estar perto de mim, buscar também me afastar de algumas, Uhum, escolher lugares, escolher pessoas, fazer escolhas, uhum. fazer escolhas. E aquilo que para mim talvez tenha sido sempre mais difícil é desfrutar do benefício, né, de reconhecer as minhas fragilidades, de escolher caminhos e de poder desfrutar das conquistas, desfrutar de olhar no espelho e ver um rosto mais bonito, de escolher um protetor solar que seja melhor com a minha pele, que antes o protetor solar era sem cor, quando passava. Hoje não. Então, é isso, entender que eu sou a pessoa que vai mais se beneficiar daquilo que eu escolhi seguir e escolhi deixar. Uau! Olha, Isso para mim é um caminho de resolução, então ser resolvida é ser frágil, com certeza. é ter olhar e escuta ativa. Para si, primeiro. Uau! Olha, gente, olha que dicas incríveis. É se aproximar e se afastar sem dor no coração, com intencionalidade. Isso, essa é uma palavra, que precisa estar embaixo ali do resolvido. Pode das resolvidas. Você sabe que você agora me pegou por uma ferida. Ah, meu Deus. Teve uma situação que eu estava nesse processo das resolvidas, e quando eu tive esse chamado, que eu digo que isso foi um chamado, porque uma hora eu conto aqui toda essa história para me trazer até a marca resolvida, eu tive que fazer. Tive que ser frágil, tive que ser forte, tive que fazer escolhas, me aproximar e me afastar, tive que ser muito intencional. E Deus nos mune de forças, Ele sabe, mas ao mesmo tempo a gente tem, né? A gente que é cristão, a gente sabe que tem essa energia que também conhece as nossas fraquezas. E um dia eu estava com uma pessoa que até então eu era uma pessoa que eu ouvia muito, Uhum. e ela me disse assim:
estão falando de você, que você tem sido uma pessoa muito intencional. E isso me doeu num nível de sangrar meu coração, sabe? Porque eu pensei: "Meu Deus, eu não tô sendo boa?". Porque dentro do meu coração eu tinha tantas boas intenções e eu pensei: "O que eu estou transparecendo ser?". Mas já era uma construção da Renata resolvida para hoje estar aqui ajudando outras resolvidas em construção. Uhum. Porque sim, e eu tenho certeza que não foi sem intencionalidade que essa palavra saiu, né, que Deus tocou você aí para trazer essa palavra, Sim. porque às vezes ser intencional pra gente, para você pode parecer não ser legal. Para mim pareceu naquele momento. Se eu fosse intencional, eu seria uma pessoa ruim. Eu não seria uma boa cristã, eu não seria uma boa amiga, não seria uma boa mãe, porque é como se eu estivesse pensando somente em mim. Eu E acho na verdade nós só vamos desfrutar da nossa essência, daquilo que tem para nós, quando a gente tiver essa intencionalidade muito bem tatuada na nossa versão única, nessa que Deus criou para nós, né. ela pode ter reverberado no seu coração como, interesse, e não como intenção. Porque a É. intenção, ela caminha junto com o planejamento, junto com o propósito. Então, claro que tudo tem, né, eu tenho intenção de machucar alguém, é uma Posso também ter coisa. intenção de salvar alguém. Exatamente. Então, eh, a intencionalidade, ela guia a gente. É a pergunta que meu filho me fez: "Qual que é a intenção que você tem de fazer isso? Então, aonde É, você quer chegar com isso que você está fazendo?". é, Então, nem sempre as pessoas vão olhar para aquilo que a gente está fazendo e entender a nossa intenção. de fato. Porque, como você disse agora há pouco, diz muito mais a respeito da pessoa do que de nós. Do E a forma com que a gente recebe vem muito de encontro com aquilo que a gente aprendeu e com os traumas que a gente tem desde que a gente nasceu ou até mesmo antes de nascer, né. Olha só, a Paula, ela já tinha de essência que ela tinha que cuidar, nasceu para cuidar. E isso que é uma coisa tão boa, em um certo momento da sua vida te pesou, sim. né. E para mim comigo também não foi diferente, então talvez para você também não seja. E não tem nada de ruim, mas o que nós estamos aqui, o nosso papel com toda essa conversa, é de deixar claro que as suas fraquezas não são pontos fracos, mas são algo sempre que precisa ser analisado intencionalmente, Isso. para que você consiga desfrutar daquilo que é seu por direito. É pensar, naquilo que me faz bem e me faz mal ao mesmo tempo. É uma linha muito tênue, né, então, eh, eu aprendi a cuidar porque eu fui muito cuidada. Como Uhum. diz Ariano Suassuna, que as coisas difíceis de serem vividas são, boas de ser contadas. Então eu quando criança, Rê, eu essa criança cheia de sonhos veio de uma criança, eh, que teve um problema de vista, eu era estrábica, eu usei bota ortopédica, eu fiz muita coisa. Meu pai brinca, ele fala: "É bonita assim hoje, mas gastei muito dinheiro para investir". Então é essa construção de talvez uma autoestima que eu tive que desenvolver, né, de ter que usar um tampão, ter que ir para a escola com as pessoas dando risada, ter que buscar nessa essência que quando criança, eh, os outros não viam, mas eu buscava, eh ter que acho que até dá para entender algumas coisas quando eu olho para isso, né, esse buscar aprovação, essa construção que a gente vai fazendo, que começa desde que a gente é concebido, né, e até o último dia que a gente estiver aqui nessa terra. Então, é a intenção que precisa ter para que a gente possa desfrutar. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, quero que você olhe ali para aquela câmera e que você deixe um recado para quem está nos assistindo agora. Eu tenho certeza que nós abrimos muito o seu pensamento e o entendimento, essa é a nossa intenção. Mas e agora?
para concluir esse nosso primeiro podcast com chave de ouro, você que eu sempre disse que tem a magia do falar e fala tão bem, e se expressa incrivelmente, fala para as nossas, o pessoal que está assistindo a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela pessoa que que ele me deu a oportunidade de ser. E então o primeiro recado é esse, a gente precisa ter gratidão. Gratidão, às vezes até por aquilo que nos dói. Talvez se eu não tivesse sentido dor, hoje eu não estaria aqui sorrindo. Então, o meu desejo é que todas as pessoas que ouçam esse podcast, que convivam com a Renata na clínica, com as meninas todas, possam desfrutar, possam aprender a fazer escolhas, possam se permitir sentir tudo bem um dia que não der certo, tudo bem um dia que a gente não conseguir, só não vale desistir. Então, esse é o que é mais importante. Reconhecer que a nossa fragilidade às vezes pode ser a nossa maior força. Partir daquilo que dói para poder sarar. Então, busquem a melhor versão, busquemos, porque eu também estou nesse processo. Nossa melhor versão, sempre nos comparando conosco mesmo. É mais justo, é mais saudável e é mais sincero. Nosso padrão tem que ser nós mesmos. E vamos Uau! resolver. Sem mais, né? Fiquem com Deus. Esse foi o nosso primeiro Pod das Resolvidas. E se nem sempre resolvida, decida resolver. Até o próximo.